Bom dia, Carol. Tudo bom? Tudo bem? Bom dia, João. Bom dia, Paulão. Já tá em ritmo de carnaval, Paulo Leite? Sextou, hein? Eu tô carnavalesco, você sabe disso. Eu sou um Garoto. carnavalesco inveterado. Esquentando Todo os mundo sabe tamborins. disso. Tô aqui no ritmo de trabalho. E no ritmo de trabalho para falar de privatizações, porque esse é um tema que vai ser um tema frequente nesse ano. Por enquanto, nós estamos falando de carnaval, de bloquinho, mas a partir de 4, 5 de março, nós vamos ter que discutir privatizações de empresas em Minas Gerais. Copasa, CEMIG, Codemig, a privatização ou a transformação em corporação ou a desestatização, chame como quiserem. Nós vamos falar muito sério sobre isso. E até porque faz parte do PROPAG, do Programa de Acordo das Dívidas, a privatização de companhias para entrega para o governo federal. Entregar como elas estão hoje, como companhias mistas, você vai fazer para o governo federal, vai dar ao governo federal a possibilidade de fazer cabides de emprego, que é o que acontece quando os governos operam as estatais ao seu favor. Recentemente, o presidente Lula manifestou-se dizendo que a Petrobras não era levada a sério, que se não votar certo, corre-se o risco de privatizar estatais. Eu gostaria de lembrar que os governos que mais erraram para a gestão da Petrobras foram os governos do Partido dos Trabalhadores. Se nós quisermos lembrar com muita clareza o que aconteceu nos mandatos de Lula e o que aconteceu nos mandatos e no mandato e meio de Dilma. Se a gente lembrar o que aconteceu lá, a dívida da Petrobras era 8 vezes o que ela tinha como geradora de caixa. E isso foi por conta da interferência do Estado numa companhia que é mista, que é estatal, mas com a mão forte do Estado querendo controlar preços. E, mais uma vez, o controle de preços está trazendo uma realidade negativa para a Petrobras. O lucro da Petrobras derreteu de 140 para 36. Está aí, são dados, são números, foram apresentados. A Petrobras, a presidente da Petrobras, Magda Chambriand, está fazendo um exercício mirabolante para explicar o que foi esse derretimento da companhia. A Petrobras, ela, ao final do governo Dilma, ela fazia água. Os governos do PT operaram dentro da Petrobras, fazendo da Petrobras um esquema de lavagem de dinheiro para campanhas políticas e para receber dinheiro de empreendedores do setor privado que eram corruptores e os políticos corruptos. Vamos lembrar um pouquinho. Fernando Henrique Cardoso, ele acabou com o monopólio da Petrobras, abriu capital, gerou competição no setor, vendeu um monte de controle de dezenas de estatais que estavam lá penduradas no governo. O governo Temer abandonou as indicações políticas, fez um choque de gestão na Petrobras e aí o lucro voltou para a Petrobras. Permitiu investimentos, a Petrobras ela tem competência para isso e faz investimentos. Mas empresa pública não foi feita para salvar país, não foi feita para gerar caixa para salvar país. Então, a discussão da privatização ela tem que ser tomada com a clareza de que os governos não são feitos para gerir certas atividades. E quando os governos vão gerir atividades que não são o seu papel principal, invariavelmente, essas gestões são interferentes, geram prejuízo, viram cabide de empresa, ou então cria-se um mecanismo de desvio de dinheiro e de corrupção. Eu sei que o que eu estou falando não agrada a progressistas, a defensores de Estado grande, mas é só você comparar o que aconteceu com a Petrobras nos governos de Lula e Dilma e o que está acontecendo com a Petrobras agora num governo de Lula, onde o lucro da empresa derrete. No governo Dilma, então, era absurdo, que quase quebraram a Petrobras. A Petrobras sai do governo Dilma, do meio segundo mandato de Dilma, totalmente quebrada, totalmente esfacelada. Então, nós vamos ter que falar muito claramente com relação
a privatizações, porque Minas Gerais terá que discutir isso a partir de agora. Mas é preciso que se discuta com clareza a necessidade de, primeiro, privatizar, para que o Estado saia dessas funções que não são funções dele. Segundo, transformar essas empresas, blindá-las, para que não virem cabide político e não virem política pública para tentar salvar o país, para tentar salvar o Estado. É sobre isso que eu queria falar hoje, para a gente pensar um pouco mais. Sei que os resistentes, os que combatem a privatização, né? Os que não têm isso como um processo que é normal e que é de transformação, ficam indignados quando se fala em privatização. Aqui em Minas, por exemplo, para privatizar ou transformar em corporação ou desestatizar Copasa, CEMIG, principalmente Copasa e CEMIG, vai ter um enfrentamento muito grande. As corporações de empregados, as corporações que vivem por baixo de toda essa estrutura de empresa que tem dificuldade de se livrar das amarras do direito público, essas corporações vão se manifestar contrárias. Deputados, alguns deles, vão perder a possibilidade de indicar apadrinhados para cargos nessas empresas, também vão se revoltar bastante com o tema. Mas é um tema que vai ter que ser abordado o mais rapidamente possível.